Ninguém mesmo? Bom, vamos lá. O primeiro passo que a gente vai começar do consolo curto é determinar o comprimento do meu nó CCC, ou seja, do meu nó A, tá? Então, como é que eu vou fazer essa definição desse comprimento? Então, como eu havia falado, na verdade, isso aqui nada mais é do que um sistema de forças, né? Eu tenho que equilibrar, somatória de forças verticais. Então, se aqui eu tenho FD, aqui eu também tenho que ter FD. Então, porque elas precisam se igualar. Então, o meu A biela A nada mais é do que o meu valor de F dividido vezes quem vai ser a tensão resistente do nosso CCC. Já acho que eu já sei o que eu vou dar na prova, né? Então, eu vou calcular aqui esse valor da minha largura da biela. Então, essa largura dessa biela, ela vai ficar aí com 6,16 centímetros. Afinal, a capacidade resistente aqui tem que ser o valor de FCD1. Logo na sequência, eu vou precisar determinar a altura do meu nó CCC. Altura do nó CCC, ou seja, a minha altura do nó A. Então, como é que eu vou fazer essa altura aqui? Então, essa altura, ela vai ser meu valor de Y, que é quem? D menos a raiz de D ao quadrado, menos 2 vezes o meu A da biela, né, a largura do meu nó A, vezes, novamente, a minha largura do nó A, dividido por 2, mais, vamos confirmar aqui, ó, o próprio valor de A, mais a inclinação provocada pela entrada da minha força inclinada. Então, nós vamos chegar aqui ao valor de nó de 4,07 centímetros. Então, essa é a altura do meu nó Y, né? Que é esta altura aqui. Próximo passo, eu preciso saber se eu tenho ductilidade suficiente para esse nó. Então, eu vou fazer uma verificação da capacidade de rotação plástica. Ou seja, será que esse meu nó ele pode rodar um pouquinho? Né? Vou dar esse valor aqui, é o valor de Y vezes 0,8 de D. Então, eu cheguei ao valor 13. Ele tem que ser menor ou igual a um valor limite de 40. Então, ok, ductilidade garantida. Legal, uma vez que eu tenha definido a verificação da capacidade do meu nó, eu vou determinar o meu braço de alavanca Z. Então, o meu valor de Z, ele vai ser igual a D menos 0,5 de Y. Então, nós chegamos aqui a um braço de alavanca de 37,97 centímetros. Na sequência, eu vou determinar a minha inclinação da biela. Inclinação θ. Essa inclinação θ, ela vai ser o arco tangente
de y dividido pela largura. Então, nós chegamos aqui a um ângulo de inclinação de 33,45 graus. Olha lá, cadê? Olha lá, eu vou chegar no meu valor de arco tangente de y sobre biela de A. Deixa eu só checar esse cara. Meu filho mexeu na minha calculadora, eu perdi aqui. Então, é isso aí, nós temos aqui um ângulo de inclinação de 33,45 graus, tá? Professor. Não, eu fiz caquinha, gente, me desculpa, é cotangente, tá? Não é arctangente. Pode falar, Júlio. Nesse caso, esse 33,45, o valor que vai dar em seguida, ele provavelmente vai ficar entre os parâmetros de, acho que 29 e 63. Isso, exatamente. Desculpa aqui, pode falar. E caso dê fora desses parâmetros, o que eu deveria mexer? Você tem que ou diminuir essa altura do nó, se ele ficar muito alto, né? Você tem que diminuir um pouquinho o teu consolo ou aumentar o seu consolo. Você pode mexer também... na verdade, você vai ter que trabalhar dessa forma. Você vai ter que mexer no teu consolo, nas dimensões dele. Não tem muito como correr. Ok. Tá? Você vai ter que fazer essa verificação. Aqui, ó, gente, é cotangente, tá? Olha lá, fiz as coisas. Opa, peraí que eu já vou ler. Eu vou ter que colocar uma revisão 2 lá para vocês. Não, Ayrton, nesse caso, eu não preciso garantir que o consolo curto esteja entre esses ângulos de 45 e 60 graus. Eu tenho que estar entre tangente de 0,57 e tangente de 2, tá? Porque é um modelo biela tirante puro mesmo. Beleza. Legal, então chegamos aqui, o meu valor máximo seria 63, o meu valor mínimo 29, então eu sei que eu ainda posso, o método das bielas pode ser aplicado. Feito isso, né, eu vou passar o quê? Já tenho o ângulo de inclinação da biela, eu posso calcular quais são as forças que eu tenho atuando nas minhas armaduras. Então, a força na armadura de equilíbrio geral. Vou pedir quem esteja com o microfone ligado, gente, que por favor desligue, tá? Para não dar nenhum eco aí. Então, nós vamos chegar aqui a uma força de 387,23 kN. Tá? Então, essa é a força final que eu tenho atuando no meu tirante. Então, eu vou precisar armar esse cara. Vamos definir já essa armadura de equilíbrio geral e a gente vai passar também para o meu comprimento de ancoragem, tá, gente? A minha área de aço aqui é exatamente o valor de FCD dividido por FYD. Nós chegamos aqui a 8,9 centímetros quadrados. É uma área consideravelmente pequena. Vamos ver qual é a minha armadura mínima. Então, é o Rho vezes
PW vezes H. Então, a armadura mínima aqui é o valor de 3 centímetros quadrados. Então, esta armadura é quem governa, a própria armadura calculada. Feito isso, eu vou entrar no meu comprimento de ancoragem básico. O meu LB, ele tem que ser igual a φ dividido por 4 vezes FYD dividido por FBD. Lembrando que o meu FBD ele tem que ser uma somatória de alguns fatores, né? Então vai ser o fator de eta1, que nós já tínhamos aqui, para barra corrugada entre 2,25. Eu estou numa região de má aderência, vezes 0,7, a bitola vai ser menor do que 32 milímetros. E eu vou utilizar o próprio valor de FCTD aqui. Então, nós chegamos a um FBD de 2,53 megapascal. Que armadura vocês querem utilizar para o equilíbrio geral? Vamos lá. Eu vou recomendar aqui que a gente comece trabalhando com bitolas menores, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos adotar aqui, eu vou adotar dessa vez, 3 laços, né? Na verdade, 3 camadas de 3 laços de 10 milímetros. Então, o laço, quando eu falo, é a armadura com o gancho no plano, tá? O gancho não é vertical, o gancho ele é horizontal, tá? Então, vão ser 3 camadas de 3 laços de 10 milímetros. Essa minha área de aço efetivo, então, se eu tenho laços, são 6 barras vezes 3, eu tenho 18 vezes 0,8 centímetros quadrados. A intenção é utilizar barras menores. Eu já coloquei essa quantidade porque eu sei que a gente vai ter problema de ancoragem lá na frente. Então, eu vou ter que subir um pouquinho mais essa quantidade de armadura para poder conseguir garantir essa minha ancoragem. Tá? Então, vamos lá. 7 de 12,5, eu tenho que pensar como é que eu vou ancorar 7 barras. De preferência, a gente vai trabalhar sempre com laços. Então, se eu vou trabalhar com laço, a minha armadura vai ser sempre 2 barras, tá? Então, eu não poderia colocar 7, eu poderia colocar 6 ou 8 barras. Entendeu? E? Sim, eu estou adotando 14. Justamente para garantir essa ancoragem. Você vai ver como é que funciona aqui essa ancoragem. Então, olha só, calculamos o comprimento de ancoragem básico. Eu vou calcular agora o meu comprimento de ancoragem necessário. Então, o comprimento de ancoragem necessário, quem que é? Um fator alfa1 vezes o meu valor de AS dividido pelo meu valor de AS efetivo, vezes o meu comprimento de ancoragem.
Então, o meu fator alfa1, eu vou adotar inicialmente como 0,7, tá? Então, são ganchos horizontais. Nós chegamos aqui a um comprimento necessário de 18,62 centímetros. Vou calcular aqui o meu comprimento de ancoragem mínimo. Então, LB mínimo, ele é igual a 0,3 de LB, 10 vezes a bitola, ou 10 milímetros. Então, é o maior valor que eu tenho entre esses caras. Eu vou usar uma matrizinha aqui rápida. Então, é 0,3 vezes o fator de LB, 10 vezes o π, ou 10 centímetros. Então, meu comprimento de ancoragem mínimo é de 12,91. Vou pegar aqui o comprimento de ancoragem disponível agora. O meu comprimento de ancoragem disponível, ele vai ser definido como? Cadê? Aqui. O valor de A2, ou seja, é o valor que eu tenho da ponta do meu consolo, ó, mais a largura do meu aparelho de apoio, menos o meu cobrimento e menos a inclinação da minha força. Então, ele tem uma redução considerável, tá? Então, nós chegamos aqui a um comprimento de ancoragem disponível de 17,50 centímetros. Então, meu comprimento de ancoragem necessário, ele é superior ao meu comprimento de ancoragem disponível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha peça. Então, eu vou trabalhar com um gancho horizontal mais uma barra soldada transversal. Então, eu vou derrubar esse cara aqui para 0,5. Então, eu desci para um LB necessário de 13,3, tem um comprimento mínimo de 12,91 e atende o meu comprimento de ancoragem disponível. Então, eu posso afirmar aqui que a minha ancoragem ela é adequada. Fazendo a correção, é claro, desse tipo, ou seja, gancho horizontal mais barra transversal soldada, tá? Com isso aqui, eu encerro a minha armadura de equilíbrio geral, que é o ponto mais gritante aqui. O que eu preciso fazer agora? Determinar o meu comprimento do nó CCT. Porque eu quero começar a fazer as verificações. Então, para poder calcular esse comprimento do nó, eu preciso de algumas informações. Ó. Preciso da largura do meu aparelho de apoio e preciso da minha dimensão U. Então, quem vai ser esta dimensão U? Tá? A minha dimensão U, ela vai ser a distância que eu tenho entre as barras, né? Então, eu tenho 3 camadas. Então, eu tenho 3 barras aqui na horizontal. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando que eu tenho isso aqui.
Então, a minha distância adotada aqui, nosso AH, normalmente vai ser em torno de 25 milímetros, né? Ou 2,5. Que é o nosso U. Então, o meu U, eu vou pegar aqui 2 vezes 2,5 centímetros, mais 10 milímetros, que é uma bitola. Por quê? Se eu estou pegando de eixo a eixo das barras, se daqui para cá eu tenho 2,5, daqui para cá eu tenho 2,5, para cima eu tenho 5 milímetros e aqui para baixo eu tenho 5 milímetros. Né? É a espessura que eu tenho dessas minhas barras. Então, o valor final de U que nós vamos ter aqui será de 6 centímetros. Tá? Então, esse é o valor final que a gente vai adotar para dispor estas armaduras. Então, eu consigo agora calcular o valor da minha biela B, né? A largura dela aqui é o A biela B. Quem que é esse cara? Então, é a largura do meu aparelho de apoio, vezes cosseno de θ, mais o U, deixa eu ver se foi cosseno ou seno, desculpa, aqui é seno, mais U vezes cotangente de θ. Não entendeu aqui. Porque não é seno, é sim. Então, eu vou chegar numa altura que vai ser de 16,48. Então, vamos traçar esse consolo aqui, ó, para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo. Então, eu tenho a face do pilar. O meu consolo, ele tem 35 centímetros. Uma altura de 50. Opa, acho que eu digitei alguma coisa errada. Vamos pegar aqui as dimensões. Então, tá aqui. Dimensão A1 é 35, a altura dele é 50. (35 centímetros, 50 centímetros. E eu coloco aqui. Então, nós temos o nosso pilar nessa região. A minha armadura, ela está disposta aqui, ó, a 10 centímetros, o centro de gravidade dela. Onde é que eu vou ancorar isso aqui? A 3 centímetros de comprimento. Então, nossa armadura está posicionada exatamente nessa região. Vamos olhar aqui, então. Opa. Quem é o nosso valor de A? O valor de A é 20 centímetros. Eu tenho 15 centímetros de aparelho de apoio. Então, daqui para cá, ou seja, o ponto de aplicação da minha carga, eu saio daqui com 20 centímetros e entro com o carregamento aqui. Então, nós temos 7,5 para cada lado do aparelho de apoio. Vamos supor que esse aparelho de apoio tenha 3 centímetros de altura, tá? Já é uma altura muito grande. Então, é exatamente aqui que está a minha biela, tá? Cadê? A nossa força FD. E eu tenho ainda uma segunda força
HD. Bem, então eu tenho a força horizontal atuando aqui e a força vertical. O que acontece quando eu faço isso, né? Na verdade, aquela relação que eu comentei com vocês, quando eu faço aqui HD vezes D vezes linha, ó, só que me dá uma inclinação da biela. Né? Então, na verdade, minha biela andou 2 centímetros. Então, a força que eu estava imaginando, que ela desceria por aqui, ó, na verdade, essa força ela está aqui, ó, 2 centímetros. Então, a minha biela ela andou nesse sentido. Onde é que essa biela ela vai entrar? Ela vai entrar no meu nó CCC, que atua aqui embaixo. Então, nós havíamos definido as dimensões desse nó. Tá? Então, olha só. Aqui eu calculei que ele tem uma largura de 6,16 e uma altura de 4,07. Então, eu tenho uma largura de 6,16 e uma altura bem pequena aí de 4,07. Então, o nosso nó está exatamente nesse ponto. Então, aqui é onde eu tenho o meu nó A. E aqui em cima, eu tenho o meu nó B. Deixa eu ver aqui que eu posso usar para pintar o quadradinho ali. 250. Então, nós temos aqui, ó, essa altura do nó. Então, a minha biela, ela vai sair deste ponto e vai se encontrar aqui com este nó. Então, é exatamente este o caminho que está percorrendo a minha biela. O que eu fiz aqui quando eu fui determinar esse valor de U? Tá? Se eu não considerasse esse valor de U, o que eu estaria fazendo? Deixa eu traçar o desenho de novo aqui. Então, a minha biela ela sai daqui para cá, se encontra com o nó aqui, e daqui ela faz isso. Ó. Isso é o que estaria acontecendo de fato na minha peça. Mas, como eu tenho mais de uma camada de armadura, eu começo a ganhar. Né? Então, antes a gente teria isso aqui, ó. Agora eu tenho 3 camadas. Então, eu tenho uma camada 2,5 para cá, outra camada a 2,5 para cá. Aqui eu tenho 5 centímetros, meio para cima, meio para baixo, que é o tamanho da barra. Então, nós temos aqui uma altura exatamente de 6 centímetros desse nó. E aí eu vou traçar esse cara exatamente aqui. Então, o que eu fiz com a minha biela? Na verdade, não é nem com a biela, perdão, gente. É o que eu fiz exatamente com o nó. Eu aumentei o tamanho desse cara. Por quê? Porque eu estou colocando muita armadura.
Porque eu tenho uma força horizontal aqui. Significa que a minha força, ó, ela estaria chegando aqui, ó. Porque eu tenho, né, se eu fizer essa decomposição, pegar o FD e o HD, vai me dar um vetor resultante aqui inclinado. Então, essa biela, ela entra inclinada. Tá? Sim, é a mesma coisa, tá? Que na verdade, esse pedaço aqui do consolo, ele não sofre tensão nenhuma, então a gente pode cortar ele. Ele é inútil, é uma região inútil. Tá? Mas eu não me preocupei muito com isso não, para poder mostrar para vocês. Então aqui eu tenho o meu nó B e o meu nó A. Então repara que a biela, ela se alargou aqui quando comparado com esse cara. Então eu ganhei, ó, eu encorpei. Então eu melhorei muito a minha solicitação quando eu considerei essa altura U aqui. Tá bom? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar a tensão nesta região e eu tenho que checar a tensão nesta região. Para saber como é que esse consolo ele se comporta. Então vamos lá. Opa. Definimos 16,48. Agora eu vou calcular a força atuante na minha biela. Então aqui FCWD, nada mais era que o meu valor de FD, dividido por cosseno de θ. Então isso aqui vai me dar 816,48 quilonewtons. Desculpa, não é cosseno, é seno. Então dá aqui 539,30 quilonewtons. E aí eu vou fazer as verificações da biela. Eu vou checar junto ao nó B. Dividido aqui por valor de PW vezes meu valor da biela P. Isso tudo aqui tem que ser menor do que FCD3. E, ó, 15,48. Então, eu sei que esta minha região, ou seja, esta verificação está aprovada. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a outra verificação. É junto com o meu aparelho de apoio. Então, eu vou utilizar o próprio valor de D dividido por AP vezes PP. Então, nós chegamos aqui a 10 megapascal. Novamente, é menor do que a FCD3. Então, também estou com a verificação garantida. Então, nós fizemos aqui, ó, a verificação, cadê? Do meu nó CCT. Agora sim, agora eu vou fazer a verificação da biela. Então, eu vou pegar a largura inclinada. Então, quem que eu preciso saber agora? Eu preciso saber esta dimensão aqui.
quem vai ser essa dimensão? Vai ser a raiz quadrada do A, naquela minha primeira valor, mais o meu valor de y ao quadrado. Então, nós chegamos aqui a 7,38 centímetros. E aí eu preciso calcular agora a minha largura média da biela. Então, essa largura média vai ser o A biela A sobre 2, mais o A biela B. Então, a largura média que eu vou utilizar para poder fazer essa verificação é de 11,93 centímetros, tá? Agora... Vou calcular também a minha largura efetiva, quanto é que eu vou utilizar de fato. Então, B efetivo, 0,5 de Z, dividido aqui por seno de θ. O quê? Então, era tudo isso aqui que eu estava explicando. Ó. É esta altura do nó. Isso aqui é o valor de U. Do nó. Antes, com nada só de armadura, ó, ele é um nó sem altura. Quando eu aumento a quantidade de armaduras, ó, as forças elas vão se concentrar aqui num ponto. Ah, eu não coloquei. Eu vou marcar aqui para inserir esse valor de U. Se eu não me engano, tem no slide do método das bielas. Tá? Deixa eu olhar aqui. Na verdade, está aqui no slide do método das bielas. Ó. Como é que a gente calcula esses valores de U. Mas eu coloco nesse slide também, não tem problema. Aqui mais 0,65 vezes a minha biela média. Então, esta é a largura que eu vou estar checando efetivamente as minhas tensões de compressão ali próximas da minha... Então, na verdade, o que eu quero dizer é isso aqui. Ó. O meu modelo, ele vai fazer isso aqui. Então, na verdade, ele tem um modelo garrafa. Então, eu vou estar checando essas tensões ó, um pouquinho antes de chegar no centro desse modelo garrafa, onde eu faço essa verificação da biela. O sigma CD é 2 vezes o valor de FCWB dividido por, falhou a memória agora, BW vezes o B efetivo mais a largura da biela. Então, isso aqui vai me dar a minha tensão de compressão atuante nessa biela. Isso aqui tem que ser menor ou igual ao meu valor de FCD2. Então, legal. Já sei que a minha verificação também está aprovada. Eu não vou ter um esmagamento das bielas. Então, não haverá ruptura por compressão diagonal.
Uma vez que eu tenha feito isso, agora é só calcular o restante das armaduras. No caso, eu preciso definir agora a minha armadura de solidarização. Vamos lá, que essa formulinha é um pouquinho nojenta. O valor do meu FWD, né, na verdade, esse FWD é esta parcela de tração que eu tenho aqui. Então, eu tenho uma parcela de tração FWD que vai arrebentar, ou seja, vai tender a fendilhar esta biela. Quando ela começa a trincar aqui no meio, é porque ela está fendilhando, né? Então, eu preciso armar ela tanto na vertical quanto na horizontal. Então, é 1/4 de FCWD. Vezes. Cada biela M dividido por Z vezes seno de θ. Isso aqui vai me dar o valor final que eu tenho de força de fendilhamento atuando nessa biela. Agora eu vou decompor esse cara em forças horizontais e verticais. Então, o meu HD é vezes seno de θ. Então, eu tenho 142 kN, aqui atuando em força horizontal, e tenho aqui de força vertical 94,07 kN. Aí eu posso calcular essas minhas armaduras. Então, no caso, o meu valor de ASW, ele vai ser igual ao FWVD dividido por FYD. Então, esse é o valor final da 2,16. Se eu quiser saber quanto isso vai dar por metro, basta multiplicar esse cara por A. Então, nós vamos chegar aqui, ó. Centímetros quadrados por metro. Então, dá 10,81 centímetros quadrados. E o valor que eu vou trabalhar com a armadura horizontal vai ser igual a FWHD dividido por 0,67D vezes FYD. Então, nós vamos chegar ao valor de centímetros quadrados por metro, ou seja, eu vou precisar de 12,22 centímetros quadrados por metro distribuídos aí nesse consolo, tá? E eu tenho ainda um valor de ASH mínimo. Ele é igual a 0,40, o meu valor de AS. Então, aqui, ó, valor de 0,40 no meu tirante principal. Só que eu vou distribuir isso aqui também na altura. Então, para eu saber quanto isso vai dar em armadura por metro, eu vou ter que comparar, né?
centímetros quadrados por metro. Então, quem governa aqui a armadura horizontal, no caso dos meus estribos, é a área de aço mínima. E agora eu posso começar a partir para o detalhamento desses caras. Então, vamos lá. Quem que vocês querem adotar? Para entrar naquela tabela de concreto 1, vocês têm que dividir essas armaduras aqui por 2, tá? Então, alguém aí me dá um norte para a gente saber como é que eu vou fazer essa armação. É 6 de 20, cara? A gente vai colocar isso em 50 centímetros de altura. Vamos lá. Vou pegar aqui a tabela de aço. Eu quero por metro quadrado, né? Então, isso aqui é para cada face, tá? Então, nós temos, ó, vamos lá. Para a armadura vertical, tenho 10,81 centímetros quadrados por metro. Eu preciso encontrar aqui 5,4. 5,4 poderia ser φ de 10 não, vai ficar inferior. Então pode ser o φ de 10 a cada 12,6 ou o φ de 8 a cada 7,6, tá? Seria a armadura que eu colocaria. Então vamos lá. Então, φ de 8 milímetros a cada 7,5 centímetros. Então, esse é o estribo que eu vou adotar. O ASW não. Quem governa o AS mínimo é a armadura horizontal. Não, a SH é só a SH, tá, Ayrton? Isso não é o que você vai colocar na outra direção, tá bom? Vamos lá. O AS mínimo que eu tenho aqui, 13,29 sobre 2, dá 6,65. Então, 6,65 seria φ de 10 a cada 10. Cadê? Aqui. Ó, adotado, φ de 8 a cada meio. Adotado, φ de 10 a cada 10. E aí eu posso partir para o detalhamento do meu consolo curto. Deixa eu reaproveitar o desenho aqui. Não. Por quê? Não entendi a pergunta, Alexandre. Por quê? Não precisa, tá, Ayrton? Não tem necessidade de fazer isso. Vamos lá, vamos terminar de detalhar aqui. Então, o nosso consolo, ele tinha, se não me engano, um PW de 40, né? Então, 40 por 35. Então, vamos olhar esse cara no plano aqui. Então, ele vai 35.
Ele volta a 35. Nós temos aqui um aparelho de apoio, ó, que ele vai estar aqui nessa região. Ele tem, então, se eu não me engano, 20 centímetros. Cadê? 30 centímetros. Pode desligar o microfone, Alexandre? Obrigado. Então, eu tenho esta situação aqui. Então, como é que eu vou fazer essa armadura, tá? Então, eu vou pegar aqui para desenhar os ferros. Então, eu vou adotar um FIG 10, como eu tinha comentado. Eu tenho um cobrimento de 3 centímetros, é isso aí. Então, o primeiro passo que eu vou fazer vai ser um laço. Então, esse cara seria o meu primeiro laço a ser colocado aqui dentro. O segundo laço, como as minhas barras aqui, provavelmente vou ter que ter 3 centímetros. Vou colocar aqui 15 centímetros. Deixa eu puxar a linha aqui do meio. Eu posso... Legal. Então, olhando de cima, eu teria armadura parecida com essa aqui. Ou seja, eu tenho um laço, 2 laços, 3 laços. Então, isso aqui se prolongaria para dentro do pilar. Então, tá aqui, ó. Vendo lateralmente, eu tenho que descer essa barra, ó, para ancorar no pilar, ou seja, ela vai descer e vai se dobrar aqui, tá? Espera aí, gente, só um minutinho. Boa noite, filho. Boa noite. Bom. Obrigado. E aí, vendo essas barras, né, na verdade, aqui, vou fazer de novo. Jogar o espaço aqui de 2,5. Espaço de 2,5. Então, nós teremos essa distribuição de estribos, tá? Essa barra, se fosse pensar num 3D,
para poder representar, eu teria que representar ela mais ou menos parecido com isso aqui. Sim, então você faz o laço aqui e desce para o pilar. E aí nós teremos as demais peças, ó, internamente aqui. Então, é mais ou menos isso que fica aí nos nossos grampos, tá? É claro que vai ficar meio ruinzinho aqui de enxergar, mas é aproximadamente essa peça, tá? E aí seriam 3 camadas. 3 camadas. Então, eu tenho mais 2 por dentro dessas, e aí eu tenho o restante descendo aqui. Só que o que acontece? Diferente desse desenho, ó, ela não vai ficar aqui, né? Na verdade, eu tenho que jogar ele para dentro. Olha a muvuca que fica de aço aqui. Professor, como é que eu sei quanto que eu devo entrar no pilar? Isso vai depender da tua ancoragem. Então, você vai ter que calcular também. A partir do ponto em que você chega no pilar, você tem que calcular o teu comprimento de ancoragem aqui. Que aí depende do tamanho do seu pilar. E pode ser que, às vezes, você não consiga fazer a ancoragem dentro do pilar. Você faz a ancoragem aqui na ponta, mas você não consegue ancorar ele aqui. E a Então, altura da ancoragem vai ser igual ao comprimento, o vertical vai ser igual ao horizontal. Essa altura. Não, isso aqui foi só um desenho simples, tá? Normalmente, eu vou calcular essa ancoragem exatamente como a ancoragem de uma viga. Então, eu tenho que fazer ancoragem no negativo. Vai lá, faz a ancoragem para dentro da peça, faz o dobramento, tá? É o mesmo Então, processo. a ancoragem vai ser só a horizontal e a vertical é só a dobra? Ou o comprimento vai ser a soma do quanto entra na horizontal e mais a vertical? Não, na verdade, o comprimento que eu tenho de ancoragem, normalmente quando você faz isso dentro de uma viga, ó, na verdade, o teu comprimento de ancoragem é esse cara aqui. Quando a gente faz essa ancoragem da peça dentro de um pilar, ela parte nisso aqui. Então, eu estou descendo ele e vou descer mais um pouquinho. Na viga, né? Na viga você tem um momento negativo descendo aqui. Então, a ponta você atravessa nesse momento e aqui a gente ancora só o suficiente para dentro do pilar. Eu não sei se eu coloquei alguma coisa sobre isso naquele material que eu fiz de detalhamento para vocês. Alguém se recorda, não? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, eu não coloquei, né? Quer ver? Eu vou publicar para vocês. Aqui tem o detalhamento de viga, mas não mostra a viga de apoio, né? Peraí. Esse aqui. É um detalhamento de armaduras do Mackenzie.
Então ele dá todas as disposições, é bacaninha esse material, é um material bem simples, e ele mostra como é que a gente faz a ancoragem das peças, tanto de viga, laje, como reservatório, né? Então ele mostra o processo de decalagem e o processo de ancoragem junto das peças. Armadura de tração mínima, momento negativo. E aí ele tem aqui, ó, momento negativo nessa seção. E aí ele dá algumas situações do que você considera para calcular esse tipo de ancoragem. Então, você faz um comprimento de ancoragem reduzido, e aí você pode utilizar grampo para reduzir esse comprimento de ancoragem. Então, é o mesmo sistema, onde se encerraria o nosso diagrama. No nosso caso do consolo curto, eu vou pegar aqui da ponta e vou trazer para dentro do pilar. Tem que me dar o comprimento necessário. E aí, se não for possível, a gente inclui alguns grampos para poder reduzir esse comprimento. Porque, na verdade, o próprio estribo pode passar a agir como ancoragem, né? Porque esse estribo ele vai fechar aqui, ó. A armadura horizontal, eu posso colocar ou como um U, ou eu fecho em estribos. Não sei nem quem é que estava falando comigo, que eu não vi. Leonardo. Leonardo, certo, Leonardo. Então, o que acontece é o seguinte, ó, eu vou pegar da face da minha peça para dentro do pilar o meu comprimento efetivo. Então, eu precisaria ter aqui, pelo que a gente calculou, para poder garantir essa ancoragem dentro do pilar, ó, 13,3 centímetros. Então, essa armadura, por exemplo, aqui, ela poderia morrer no meio do pilar. Mas a gente tem que ver o quão prático isso é para você descer no meio do pilar. De repente, você pode atrapalhar a concretagem. Então, às vezes, é melhor você puxar uma camada até o final, morre uma no meio, morre uma no comprimento de ancoragem. Tá? E aí, para você fazer esses grampos, se for necessário, você poderia considerar o próprio estribo. Porque o estribo também estaria te ajudando a reduzir esse comprimento de ancoragem. Tudo bem? Respondida a pergunta? Respondido. Beleza. Então, as demais armaduras, tanto a horizontal quanto a vertical, vão ser todas estribo, né? Então, eu teria um estribo, no meu caso aqui, de 10 milímetros, que eu não tenho aqui, qual seria... Opa, não é aberto. Seria um estribo fechado. Que eu não fiz o detalhe do pilar, né? Então, esse estribo ele poderia vir mais longo aqui e abraçar o pilar. E o outro já seria na face do consolo. Então, se o consolo tem 40 de largura, 50 de altura, eu colocaria agora o feed 8 nessa direção. Então, eu faria essa amarração. Claro que não seria fechado, né? Na verdade, é um estribo normal aqui. Assim como esse. E aí eu consigo fazer ancoragem. Então, eu estaria vendo esses detalhes aqui nessa ponta. E eu acho que eu tenho um detalhamento bem bonito aqui de consolo curto, que é a questão do livro da norma. Então, aqui, ó, esse é um exemplo de detalhamento. Então, nós temos, ó, 3 faixas de meia, exatamente como o nosso, ó, por fora.
Na verdade, a ideia aqui é até melhor, né? Porque como eu tenho 40, eu não pensei nisso, mas como eu tenho 40 de largura, eu posso trabalhar com mais de 2 ramos, eu poderia trabalhar com 4 ramos. Então, eu reduziria essa armadura que eu preciso aqui, cadê? Esta armadura, para 2 tipos de estribo, então eu teria 4 ramos. Se nós tivéssemos aqui, ó, vamos pensar, 10 de 81 dividido por 4, eu tenho 2,7. 2,7 poderia ser Φ de 8 a cada 17,5. Então ficaria até melhor. Então eu posso adotar aqui, ó. Adotado, Φ de 8 a cada 17,5 com 4 ramos. E aqui, ó, eu tenho somente os laços fechando, que é a minha armadura horizontal. Também posso trabalhar aqui com estriba, que começa a ficar cada vez mais difícil de você abraçar, né? Ou posso trabalhar com grampo. Que aí o grampo que eu quero dizer seria esse tipo de grampo aqui entrando na minha peça. Oi? Não, é neoprene. EPS é isopor. Tá? Ele é só apoiado. Quer ver? Sim, existe tudo. Você tem todo um dimensionamento, tem todo um processo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês algumas fotos. Eu só preciso encontrar. Aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que esse aqui. Não, isso aqui é um apoio tipo rolete. Eu vou ter que passar um por... Ó, isso aqui é uma almofada de neoprene, tá? É que, na verdade, esse neoprene, ele tem uma guia de fixação, né? Isso aqui é para aparelho de ponte. Para concreto, pré-moldado, esses aparelhos são pequenos. Oi? Não, para aparelho de estrutura pré-moldada, não. É só para ponte. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Ó, isso aqui é um aparelho de apoio de ponte. Então nós temos aqui, a gente consegue ver, é uma borracha. Só que a diferença é que isso aqui a gente chama de aparelho de apoio fretado, né? Você tem uma série de lâminas de aço aqui dentro que você diminui a distorção do material. Então você consegue... Parece o quê? Não, ele é grande. Você tem um aparelhinho que ele é um pouquinho grande. As lâminas de aparelho de apoio de estrutura pré-moldada é 2 milímetros, 3 milímetros, tá? Então é bem fininha. Já pontes, como a estrutura é muito maior, você tem muito mais... O aparelho é muito mais encorpado, né? Porque ele acaba sendo fretado. Você tem chapas de aço dentro. Ó, novamente, os aparelhos de neoprene.
Isso aqui é um aparelho de neoprene com deslizante, tá? Porque é uma borracha, né? Então, a borracha, quando você esmaga a borracha, ela tende a estufar. Como você você vulcaniza uma chapa de aço dentro do aparelho de apoio, você evita esse deslizamento, tá? Entre eles. É bacana, cara. Isso aqui a gente vê muito em pontos. Vocês vão aprender a dimensionar isso aqui com o professor Iberê. Eu não sei se tem alguém tendo pontos aí. Tem alguém já fazendo pontos com ele, não? Tem. Ele falou já de aparelho de apoio com vocês, não, Carol? Legal, ninguém responde. Você não... Ah, tá. Não, provavelmente deve ser o pessoal que está com a câmera desligada aí. Bom, gente, em relação ao detalhamento, tá? Depois eu vou fazer um detalhamento bacana para disponibilizar para vocês. Mas, como prometido, eu já vou colocar esse material lá, né? Para vocês saberem como é que você faz o detalhamento, o dimensionamento. Aqui a gente pode também adotar 4 ramos, né? Seria um pouquinho menor essa armadura. Então, 13,29. Eu posso adotar cada de 3,23. Então, 3,23 seria feed 8 a cada 15. Né? Posso mudar aqui. Feed 8 a cada 15 com 4 ramos na armadura horizontal, já que é um consolo curto aí largo, tá? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero, mas é sobre a matéria de... Qual é a matéria? Sapato associado. Aquele que era para ter entregado lá na semana passada? Não, esse mesmo.